Capítulo 1. O juiz e a impossível esperança. Versão expandida. O tribunal estava imerso em um silêncio quase palpável, com uma tensão que pairava no ar. O juiz Rodrigo Vale, homem de postura rígida e expressão imperturbável, se preparava para dar sua sentença. Ele havia presidido incontáveis casos ao longo de seus 15 anos de carreira, mas aquele parecia particularmente pesado. Não pela gravidade do crime em si, um assalto à mão armada cometido por um homem humilde, de classe baixa, sem antecedentes criminais, mas por algo mais profundo que se escondia nas sombras da sala. Rodrigo Vale era um homem marcado pela dor, não apenas na alma, mas também no corpo. A paralisia que o aprisionava à cadeira de rodas há tanto tempo ainda era uma cicatriz viva. Ele não conseguia mais caminhar, mas a sua mente ainda estava afiada, e seu olhar era tão cortante quanto o aço. Não havia espaço para a misericórdia ou a piedade em sua profissão. Ele tinha um trabalho a fazer, e a justiça não deveria ser cega, mas implacável. O réu, Ramiro Fernandes, estava à espera do veredicto. Um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho árduo, acusado de roubo à mão armada. As evidências contra ele eram incontestáveis. As imagens de câmeras de segurança do local do crime, o reconhecimento visual feito por testemunhas e até os registros de localização no celular de Ramiro, que mostravam claramente sua presença no cenário do crime na noite do assalto. Para qualquer observador externo, parecia ser um caso fechado. Ramiro, um homem de semblante abatido, parecia saber que sua sorte estava selada. Sua esposa, ao seu lado, segurava as mãos com força, os dedos trêmulos, como se tentasse extrair alguma força invisível dele. Rodrigo olhou para o réu, absorvendo cada detalhe. Ele queria ver em Ramiro algo mais, uma faísca de arrependimento ou uma explicação plausível que quebrasse a certeza do caso, mas nada. O homem estava apenas cansado, como se tivesse se resignado à inevitabilidade da condenação. Como tantos outros que passaram diante dele, Ramiro parecia ser apenas mais um produto de um sistema implacável que engolia todos, independentemente de seu verdadeiro caráter. Foi nesse momento que uma pequena figura se levantou, interrompendo o fluxo natural da sessão. Isabela, a filha de Ramiro, tinha apenas 7 anos, mas sua coragem era de uma intensidade que desafiava sua tenra idade. Ela não se intimidou com os olhares que a seguiam, nem com o murmúrio de incompreensão que surgiu em torno dela. Ela caminhou lentamente até o centro da sala, sua mão pequena, mas firme, segurando o papel que ela havia trazido consigo. A menina não parecia estar lá por acaso. Havia algo em seu olhar que denunciava uma força interior muito além de sua idade. Rodrigo observou a menina com um olhar impassível, mas algo em sua postura se modificou. Ele havia visto muitas pessoas tentar se livrar de suas condenações, seja com apelos emocionais ou artifícios de defesa. Mas uma criança era algo que ele não esperava. O tribunal ficou em silêncio, aguardando o que ela faria. "Senhor juiz", disse Isabela, sua voz clara e sem medo ecoando nas paredes do tribunal, "se o senhor libertar meu pai, eu vou fazer o senhor andar de novo." A sala estremeceu com sua fala. Houve um murmúrio coletivo de incredulidade. O que ela queria dizer com isso? Como uma criança poderia prometer algo tão absurdo? Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, causaram um estranhamento profundo, misturado com um tipo de aflição desconfortável. Rodrigo, por um momento, ficou estático. A surpresa tomou conta dele, mas rapidamente se dissipou, deixando apenas o ceticismo habitual. Não havia mágica no mundo, e ele sabia disso. O que ela estava sugerindo era algo impossível. Era um delírio infantil, sem dúvidas. Não poderia haver outra explicação. "O que você disse?" ele perguntou, sua voz fria, mas carregada de um desdém velado.
Isabela, sem hesitar, olhou diretamente nos olhos do juiz, como se tivesse uma visão mais clara do que qualquer adulto ali presente. Sua expressão era de uma pureza incandescente, algo que queimava no peito de Rodrigo como uma chama que ele já não sabia como apagar. Ela não estava ali para brincar. Ela acreditava verdadeiramente nas palavras que acabara de pronunciar. Eu vou fazer o senhor andar de novo, se o senhor libertar meu pai. Eu prometo. A garota repetiu, a convicção em sua voz tornando-se mais forte a cada sílaba. O tribunal explodiu em risos nervosos. O que mais poderiam fazer diante de uma situação tão absurda? A sala estava repleta de expressões perplexas e olhares trocados entre os advogados e os assistentes, como se todos estivessem tentando entender o que estava acontecendo. Mas Rodrigo não se divertia. Em vez disso, um calafrio percorreu sua espinha. Algo naquele momento tocou algo profundo dentro dele, algo que ele não queria enfrentar. Ele tinha passado os últimos anos de sua vida se protegendo de qualquer emoção. A dor, a impotência e a raiva que ele sentia por estar preso àquela cadeira o tornaram uma fortaleza de resistência. Mas a visão daquela menina desafiava suas paredes. Ela acreditava tão profundamente no que dizia, e isso o fazia questionar a própria natureza da esperança. Ele olhou para a menina com uma expressão imperturbável, como sempre fazia, e se preparou para devolver a situação ao seu curso habitual. A lógica dizia que ele deveria ignorar aquela promessa infantil e continuar com sua tarefa: condenar o réu. Mas algo em seu interior começou a mudar, ainda que de forma sutil. Não posso aceitar esse tipo de promessa, disse Rodrigo com um tom de frieza calculada. A justiça não é feita de palavras vazias ou fantasias. O que você está pedindo é impossível. A menina não se intimidou e seu olhar se manteve firme. Sem hesitar, ela se aproximou um pouco mais do juiz, fazendo com que ele se sentisse mais desconfortável do que gostaria de admitir. O senhor não sabe o que é possível ou impossível, juiz, mas eu sei. Se o senhor libertar meu pai, o senhor vai andar novamente. Eu prometo. A sala ficou em um silêncio absoluto. O juiz sentiu um estranho aperto no peito, algo que ele não sentia há anos. Era como se um buraco tivesse se aberto dentro dele, desafiando-o a tomar uma decisão que ele não estava preparado para tomar. Ele olhou para Isabela, um misto de ceticismo e algo mais profundo em seu olhar, algo que ele ainda não conseguia compreender. Por um instante, ele se viu como o homem que havia sido antes do acidente, quando ainda andava, quando acreditava que o mundo era mais simples e os limites da vida eram apenas desafios a serem superados. A criança, com sua fé pura e inabalável, o estava forçando a confrontar tudo o que ele tentara enterrar. O desejo de voltar a caminhar, de recuperar sua vida. A esperança que ele pensara já ter perdido. Mas, por fim, ele se endireitou em sua cadeira e, com sua voz controlada, disse: Eu vou levar essa sua promessa em consideração, mas isso não mudará o fato de que a justiça precisa ser feita. A sentença estava perto de ser dada, mas a verdade era que, naquele momento, Rodrigo Vale não estava mais tão certo de nada. Capítulo 2. A verdade não contada. Versão expandida. O ambiente no tribunal estava tenso, quase insuportável. A atmosfera, carregada de uma expectativa silenciosa, pulsava como uma corda esticada prestes a se romper. O juiz Rodrigo Vale, com seu semblante impenetrável, observava atentamente a menina diante dele, sua mente ainda em conflito com o que acabara de presenciar. A promessa de Isabela parecia absurdamente impossível, uma fantasia de criança. No entanto, algo no fundo de seu ser começava a questionar o que ele pensava saber sobre o mundo e a vida. Isabela, com seus 7 anos, ainda se mantinha firme, de olhos fixos nas pernas do juiz. Sua expressão era de uma seriedade que parecia transcender sua idade.
Ela sabia o que estava pedindo, mas também sabia que sua missão não era apenas tentar curar o corpo do juiz. Ela tinha algo mais profundo em mente, algo que ela nem sabia como explicar, mas sentia com uma clareza inabalável. Deixe-me tentar, senhor juiz, disse ela novamente, sua voz firme, mas carregada de uma tremenda fé. Havia algo no modo como ela falava, um tipo de certeza que não era comum para uma criança. Não era o tipo de confiança ingênua e superficial, mas uma confiança genuína que parecia ser alimentada por algo muito maior do que ela mesma. Rodrigo observou-a com ceticismo. Como poderia alguém, especialmente uma criança, acreditar que algo como isso fosse possível? Ele, que havia vivido a dor da paralisia por tanto tempo, que havia sido forçado a adaptar toda a sua vida a essa nova realidade cruel, não conseguia sequer conceber a ideia de que alguém, qualquer pessoa, pudesse mudar aquilo. Seus dias passavam entre as limitações de seu corpo e as frustrações internas que o atormentavam. Ele havia aprendido a lidar com o peso de sua condição, mas não sabia como reagir a uma fé tão pura e intransigente quanto a de Isabela. E, no entanto, ele se viu, inexplicavelmente, cedendo. Sem saber exatamente o porquê, com um suspiro silencioso e um gesto desdenhoso, ele falou: "Faça o que quiser, mas não espere que isso mude o curso da justiça. Eu não sou tolo o suficiente para acreditar que isso possa ser real." O juiz não estava preparado para o que aconteceria a seguir. Não sabia. Mas aquele simples gesto de permitir a menina tentar se tornaria o primeiro passo para uma jornada que iria desafiar não apenas a sua compreensão sobre o impossível, mas também sua própria identidade e o vazio que habitava seu coração há tantos anos. Isabela se ajoelhou diante dele, com os olhos fixos nas suas pernas paralisadas, e de uma maneira quase reverente, colocou suas pequenas mãos sobre os joelhos imóveis de Rodrigo. Seu toque era suave, mas não hesitante. Não havia um único sinal de medo ou dúvida em seus olhos. Ela parecia saber exatamente o que estava fazendo. O gesto, simples e puro, foi como uma bênção silenciosa, uma oração sem palavras. Ela fechou os olhos com uma intensidade tão profunda que o próprio ar parecia se espessar ao redor dela. O silêncio na sala se fez completo, quase sagrado. Rodrigo, por sua vez, tentou manter-se impassível, mas algo começava a se mexer dentro dele. Ele sentiu uma ligeira tensão nos músculos, uma sensação desconfortável no estômago, como se estivesse à beira de algo desconhecido. Ele olhou para a menina, suas mãos sobre suas pernas, e, embora sua mente racional gritasse que aquilo era um absurdo, algo em seu íntimo estava sendo tocado. Ele sentiu uma presença no ambiente, como se o tempo tivesse desacelerado e o simples ato de Isabela ajoelhada ali fosse uma interrupção nas leis naturais do universo. Isabela não falava, mas suas palavras, sussurradas suavemente, como se fossem um cântico de algo muito antigo e poderoso, preenchiam o espaço. Eram palavras incompreensíveis, como uma língua esquecida ou um murmúrio de outra realidade. O juiz, desconfortável, tentou ignorá-las, tentando concentrar-se na razão, mas a voz da menina se enraizava em sua mente de uma maneira que ele não podia explicar. E então, como se o tempo tivesse dado uma pausa ao mundo, o riso de alguém cortou o silêncio. Era um riso sarcástico, vindo de um homem na segunda fila, que parecia achar graça da cena diante de si. Ele não tinha respeito pela tentativa de Isabela, e sua zombaria ecoou pela sala. "Isso não vai funcionar, menininha. Volta para casa antes que comece a se machucar com essas ideias malucas", disse o homem, com um sorriso debochado. Mas Isabela não se deixou abalar. Ela não olhou para o homem. Seus olhos estavam fixos em Rodrigo, como se ele fosse o único que realmente importasse naquele momento.
Ela continuou, imperturbável, suas palavras fluindo como uma melodia suave, como se estivesse conversando com algo além da compreensão humana. Sua fé era tão pura e imbatível que nada poderia interrompê-la. Os minutos passaram, mas para Rodrigo o tempo parecia estar se esticando. A sala inteira estava tensa, em uma quietude quase sobrenatural, como se o tribunal inteiro estivesse aguardando algo que não se poderia prever. Durante aquele tempo suspenso, Rodrigo sentiu uma estranha sensação de desconforto, uma mistura de culpa e uma esperança que ele não sabia mais como afastar. Ele sentiu algo que, pela primeira vez em muitos anos, o fez questionar o próprio significado da sua vida. A dor da paralisia não era mais a única coisa que ele sentia. Algo novo começava a brotar dentro dele, algo que ele temia. Isabela terminou, e o silêncio em seguida foi profundo. Ela levantou lentamente a cabeça, os olhos ainda fechados, como se tivesse tocado uma realidade mais alta. Quando ela os abriu, havia uma leveza em seu olhar, uma serenidade que o juiz não sabia como descrever. Ela olhou para ele com a mesma fé, como se nada tivesse mudado, mas ao mesmo tempo, como se algo tivesse se movido entre eles. Rodrigo, com o coração acelerado e a mente confusa, finalmente falou, mas sua voz não era a de antes. Era cínica, mas também carregada de uma dúvida que ele tentava desesperadamente esconder. Isso foi um truque, uma demonstração infantil, disse ele, forçando um sorriso que não chegava aos seus olhos. O tribunal, que até então estava em um silêncio tenso, explodiu em risos. Alguns riam de nervosismo, outros pela própria incredulidade diante da situação absurda. Mas Rodrigo não estava rindo. Ele não se divertia. Havia algo em suas palavras que o incomodava profundamente. O que acabara de acontecer não era apenas um truque. Ele sabia disso. Isabela, com os olhos brilhando de lágrimas, não disse uma palavra. Ela levantou-se rapidamente, seus passos apressados, e saiu da sala com uma velocidade que surpreendeu a todos. Ela não olhou para trás. Ela não precisava. Ela sabia que sua missão ainda estava apenas começando e a fé que carregava não se quebraria, mesmo diante da rejeição. O juiz permaneceu em sua cadeira, os olhos fixos no vazio. O veredito de Ramiro foi declarado culpado. A sentença foi pesada, mas ele nem sequer a ouviu completamente. Ele não estava mais ouvindo o que acontecia ao seu redor. O que importava agora, o que realmente o perturbava, era o que ele havia sentido, algo indescritível, algo que ele não poderia mais negar. E no fundo de seu coração, uma pequena semente foi plantada, uma semente de dúvida, mas também de algo que ele ainda não sabia nomear. Uma possibilidade, algo que poderia, quem sabe, mudar o curso da sua vida. Capítulo 3. O milagre e a revelação. Versão expandida. A noite estava mais silenciosa do que nunca na residência do juiz Rodrigo Vale. O som do vento nas árvores, as sombras projetadas pelas luzes fracas que vinham da rua e o distante som de uma ambulância em algum lugar da cidade eram os únicos ruídos que cortavam a quietude de sua casa. O juiz, agora em casa após o julgamento, estava sozinho em seu escritório. A mente ainda se passava pelas palavras de Isabela, a criança que havia desafiado sua lógica, sua razão e seu entendimento sobre o mundo. A promessa dela, tão impossível, ainda ecoava em seus ouvidos, se arrastando pelo seu pensamento como uma canção indesejada. Rodrigo estava sentado em sua cadeira de rodas, olhando para a tela de seu computador, mas os números e palavras na tela estavam borrados, como se sua mente estivesse em outro lugar. Seu corpo ainda sentia as dores constantes da paralisia, a sensação de estar preso em um casulo que jamais poderia escapar. As cicatrizes não eram só físicas, mas emocionais, e ele não conseguia mais lidar com elas da mesma maneira. A verdade era que, em todos os anos que passara aprisionado à cadeira,
O juiz havia se convencido de que nunca mais experimentaria uma sensação de vida plena. Ele havia se resignado ao fato de que sua condição era permanente e que as únicas coisas que restavam eram a vigilância constante sobre o mundo à sua volta e os outros que, de alguma forma, estavam em sua vida. O resto, ele acreditava, era irrelevante. Mas naquela noite algo começou a mudar. Rodrigo estava sentado em silêncio, seus olhos fechados, tentando afastar os pensamentos que o atormentavam, quando de repente uma sensação estranha começou a se formar nas suas pernas. O primeiro sinal foi um leve formigamento, tão suave que poderia ser facilmente ignorado. Ele o percebeu apenas como uma sensação distante, uma lembrança de algo perdido no tempo. Mas à medida que os segundos passavam, o formigamento se intensificou e ele começou a sentir algo que não sentia há anos: calor. Aquelas pequenas vibrações e calor nas suas pernas, uma sensação tão real, tão tangível, que seu coração começou a bater mais rápido. Ele esfregou os olhos, tentando se convencer de que estava imaginando coisas. Deve ser psicológico, pensou. Mas o formigamento se transformou em uma sensação pulsante, como se um fluxo de energia estivesse passando por suas veias. A sensação de calor aumentou, e com ela veio uma clareza, uma percepção de que algo muito estranho estava acontecendo. Rodrigo, ainda cético, se recostou na cadeira, tentando ignorar os sinais que seu corpo estava lhe dando, mas não conseguiu. Algo dentro dele o forçou a agir, a se levantar. Ele empurrou os braços para as rodas da cadeira com mais força do que nunca, tentando de alguma forma encontrar o equilíbrio que ele sabia ser impossível. Mas ao fazer isso, sentiu seus músculos, aqueles mesmos que estavam atrofiados pela paralisia, reagirem. Ele sentiu os pés se moverem, as coxas se contraírem, e antes que pudesse processar totalmente o que estava acontecendo, ele se viu, pela primeira vez em 15 anos, tentando ficar de pé. Era uma sensação surreal, como se ele estivesse em um sonho ou em um pesadelo, incapaz de acreditar no que seu corpo estava fazendo. Ele sentiu a firmeza das suas coxas, o peso de seu corpo levantando-se, e uma onda de adrenalina inundou seu sistema. Por um breve momento, ele esteve em pé, sentindo as pernas tremendo sob o peso, como se fosse a primeira vez que aquelas articulações e músculos tivessem sido ativados. Mas, de repente, algo aconteceu. O equilíbrio que ele tentava controlar falhou, e suas pernas cederam. O chão não foi amparado por seus pés, e com um estrondo surdo, ele caiu de volta na cadeira. O impacto foi doloroso, e ele ficou atordoado por alguns segundos. A sensação de queda, a perda de controle, trouxe-lhe uma sensação de humilhação e frustração. Ele estava de volta à cadeira, e sua mente, atordoada, tentava processar o que acontecera. Aquele momento de esperança, aquele lampejo de vida, parecia ter sido algo tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. Ele não conseguia entender. Como era possível? O que tinha acontecido? Como de repente ele havia sentido seus músculos como se tivessem voltado à vida. Ele olhou para as pernas novamente, ainda imobilizadas, mas a sensação de vida que houvera neles continuava, embora tenuemente. Rodrigo, em sua mente, estava lutando contra uma série de emoções e pensamentos contraditórios. Parte dele queria gritar, xingar, chamar a situação de impossível. Mas ele sabia que o impossível acabara de se mostrar diante dele. Isabela havia falado sobre a fé, sobre um poder que estava além do entendimento humano, e de algum modo parecia que a fé daquela menina havia tocado algo nele, algo que ele não sabia mais existir. Aquele formigamento, aquela sensação quente nas suas pernas, algo em seu corpo que não estava mais morto. Como poderia isso ser explicado de forma racional? Ele sentiu a respiração acelerada, seu peito subindo e descendo com rapidez. A dúvida
que até aquele momento tinha sido apenas uma vaga possibilidade, agora se tornava uma presença palpável. Ele não sabia o que era, mas sentia que algo além da lógica estava acontecendo. Algo que não podia ser explicado pelos simples termos da ciência ou da razão. Eu não entendo o que aconteceu, pensou ele, a mente confusa. Mas sei que algo mudou. E talvez eu nunca vá entender, mas... Rodrigo pensou novamente nas palavras de Isabela, a criança que, com uma fé inabalável, havia feito uma promessa impossível. Ele lembrou da pureza em seus olhos, da convicção em sua voz e da determinação com que ela havia falado, como se ela soubesse, de algum modo, que o impossível poderia ser alcançado, mesmo contra todas as probabilidades. A crença dela não era só sobre ele. Era sobre o mundo, sobre o poder da fé, da crença verdadeira de que até mesmo o mais distante dos milagres poderia se concretizar. E então, em um lampejo de clareza, Rodrigo entendeu algo que ele havia ignorado durante anos. A verdadeira justiça não estava apenas nos tribunais, nas leis rígidas ou nas evidências implacáveis. A verdadeira justiça estava na crença inabalável de que o impossível poderia acontecer no poder da fé. Talvez fosse essa a verdadeira essência de tudo o que ele havia buscado em sua vida e ainda assim nunca encontrara. Rodrigo Vale sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele estava, ao mesmo tempo, amedrontado e maravilhado, confuso e curioso. Algo dentro dele tinha mudado, mas o que exatamente isso significava, ele ainda não sabia. Ele sabia, porém, que aquilo era apenas o começo. O juiz estava prestes a entrar em um caminho que jamais imaginara. Um caminho onde a fé e a razão se entrelaçavam de maneiras que ele jamais poderia compreender. Mas à medida que o calor nas suas pernas desaparecia, uma coisa se tornou clara. Ele não podia mais ignorar a menina, a promessa dela, nem a força da sua própria crença. Agora, o juiz Rodrigo Vale não sabia qual seria o próximo passo, mas uma coisa ele sabia. Sua vida nunca mais seria a mesma. Capítulo 4. A verdade oculta e a corrupção. Versão expandida. A manhã estava cinza quando Rodrigo acordou. O peso dos acontecimentos da noite anterior ainda o dominava, mas algo em seu peito estava diferente. Uma sensação de inquietação, de necessidade de resposta, fazia seu coração bater mais rápido do que o habitual. Ele sentia como se estivesse à beira de uma revelação, de uma verdade que estava ocultada sob camadas tão espessas que nem ele, com sua experiência, conseguiria identificá-la sem uma análise mais profunda. O que havia acontecido nas últimas semanas estava mexendo com ele de uma forma que ele não conseguia explicar, mas sua mente não parava de voltar ao caso de Ramiro Fernandes e à promessa impossível feita por Isabela. Rodrigo sentia que havia algo mais por trás da condenação de Ramiro, algo que ele ainda não havia descoberto. A dor de sua paralisia havia sido eclipsada por algo mais complexo. A indignação com a injustiça. Sua mente, que sempre havia se atido à razão fria dos tribunais e das leis, agora estava sendo invadida por uma chama de justiça genuína, algo que ele não sentia havia anos. A fé de Isabela, embora ainda misteriosa para ele, o fizera ver o mundo sob uma nova perspectiva. Ela não apenas o desafiara a acreditar no impossível, mas também o havia empurrado para um caminho onde a verdade era mais importante do que qualquer veredito pré-estabelecido. Foi então que ele decidiu agir. Rodrigo não poderia mais continuar se limitando ao papel de observador passivo. Ele precisava ir além do seu cargo de juiz e investigar o que realmente acontecera no caso de Ramiro. Mas onde começar? A acusação estava repleta de evidências aparentes, testemunhos, câmeras de segurança e até registros telefônicos. No entanto,
Algo em sua mente dizia que essas evidências não eram suficientes, que havia algo mais, algo oculto, algo distorcido na forma como o caso havia sido conduzido. Ele sabia que o caminho seria longo, e ele estava pronto para enfrentá-lo. Nos dias seguintes, Rodrigo passou a buscar por evidências de erros no julgamento de Ramiro. Ele revisou minuciosamente os registros do caso, o depoimento de cada testemunha, as imagens das câmeras de segurança. Nada parecia fora do lugar, mas isso apenas aumentava sua frustração. As evidências contra Ramiro estavam tão bem construídas que era como se o homem estivesse predestinado a ser condenado. No entanto, Rodrigo não podia se livrar de uma sensação inquietante. E então, ele se lembrou de Isabela. A menina, com sua fé inabalável e determinação feroz, não era apenas uma espectadora na história. Ela sabia algo que ninguém mais sabia, algo que poderia mudar tudo. Decidiu, então, pedir a ajuda de Isabela mais uma vez. Eles se encontraram em um pequeno café na periferia da cidade. Isabela estava com um sorriso tímido, mas os olhos carregavam uma sabedoria incomum para alguém da sua idade. Rodrigo sabia que ela não era apenas uma criança comum. Ela tinha algo mais, algo que o fazia enxergar o mundo de uma forma diferente. Você... Rodrigo hesitou por um momento. Não sabia exatamente o que pedir, mas sentia que ela poderia ajudá-lo. Você já encontrou algo que poderia ajudar no caso de seu pai? Alguma pista? Algum detalhe que as pessoas ignoraram? Isabela, sem hesitar, respondeu com uma segurança que surpreendeu o juiz. Eu sei o que aconteceu, senhor juiz. Eu vi. Eu sei o que meu pai estava fazendo naquela noite. Rodrigo se inclinou para a frente, seu olhar atento. Ele havia estado tão imerso nas falácias do caso que não conseguia perceber a importância do que Isabela estava dizendo. O que você quer dizer? Ele perguntou. Isabela, com um suspiro profundo, tirou da mochila um pequeno dispositivo, um gravador de voz. Rodrigo olhou surpreso para o objeto. Ele nunca imaginou que Isabela pudesse ter uma evidência tão crucial. A menina apertou um botão e, quando a gravação começou a tocar, a voz de Ramiro, suave e calma, foi ouvida. Eu prometo, meu amor, você vai ficar bem. Vou ficar com você o tempo todo, não se preocupe. Eu estou aqui, cuidando de você. A gravação continuava, com a voz de Ramiro falando carinhosamente com Isabela, como se estivesse tentando acalmá-la enquanto ela estava doente. Os sons de um ambiente familiar podiam ser ouvidos ao fundo, o som de uma televisão, um telefone tocando ocasionalmente, mas nada sugeria a presença de qualquer outra pessoa, muito menos a de um assaltante armado. Rodrigo ficou em silêncio. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta, como se algo tivesse desabado dentro de seu peito. Não havia como negar. Ramiro estava em casa, cuidando da filha, e não poderia ter sido o autor do assalto. Era impossível, mas as provas contra ele eram claras demais para serem ignoradas. Isabela, com olhos sinceros, olhou para o juiz e disse: Eu sei o que meu pai é. Ele não faria isso. Eu sabia que alguém estava mentindo. Rodrigo não disse nada por um longo tempo. Ele estava atordoado. Aquela gravação deveria ser suficiente para reverter o julgamento de Ramiro. No entanto, ele sabia que não seria fácil. A máquina da justiça já estava em movimento. E há muito tempo, os mecanismos de corrupção haviam se infiltrado em seus próprios corredores. Depois de um momento de reflexão, Rodrigo se levantou. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Nós precisamos agir rápido, Isabela. A verdade não pode continuar escondida. Não podemos deixar isso passar. Isabela assentiu, e juntos partiram para investigar mais a fundo. A gravação era uma peça crucial, mas havia muito mais a ser descoberto. Eles precisavam ir além, desenterrar as mentiras que haviam sido plantadas e expor a corrupção que permeava o caso.
A investigação revelou algo ainda mais profundo e chocante. Rodrigo descobriu que o policial Henrique, que havia sido o responsável pela prisão de Ramiro, estava profundamente envolvido em atividades corruptas. Henrique havia forjado as provas, manipulado testemunhos e, de alguma forma, conseguido convencer a todos de que Ramiro era o culpado. O juiz ficou horrorizado ao descobrir que Henrique tinha um histórico de corrupção, manipulando casos em troca de favores, subornos e até com a intenção de eliminar rivais de forma estratégica. A ficha caiu para Rodrigo. Henrique estava usando a fragilidade de pessoas como Ramiro, que eram vulneráveis e não tinham como se defender, para engordar sua própria carteira e manter seu poder. A realidade por trás do julgamento de Ramiro era mais sombria do que ele jamais poderia imaginar. A injustiça não havia sido uma falha do sistema, mas sim uma construção intencional, feita por alguém dentro do próprio sistema. Rodrigo, com o sangue fervendo de indignação, não podia mais ignorar a verdade. Ele sabia que a única maneira de corrigir o erro e restaurar a justiça era expor Henrique e todas as manipulações por trás do caso. Mas a luta estava apenas começando. Ele precisava reunir as evidências necessárias para denunciar Henrique, e isso não seria fácil. A corrupção estava enraizada profundamente no sistema, e eles enfrentariam forças poderosas que fariam de tudo para silenciá-los. Com a ajuda de Isabela, Rodrigo reabriu o caso. Ele reuniu as provas, fez os contatos necessários e começou a confrontar as mentiras que haviam sido espalhadas. Não seria uma batalha simples, mas ele estava pronto para enfrentar as forças da corrupção, por mais perigosas que fossem. Rodrigo sabia que a verdadeira justiça não estava apenas nas leis, mas também na coragem de lutar contra o que estava errado. Ele estava mais determinado do que nunca a lutar pela verdade. E ao fazer isso, a fé que Isabela havia plantado dentro dele crescia ainda mais. Ele não só acreditava no impossível, agora ele sabia que era capaz de desafiá-lo. E a verdade, como sempre, viria à tona. Capítulo 5. O julgamento final e o milagre completo. Versão expandida. O dia do julgamento de Ramiro Fernandes finalmente chegou. Era uma manhã cinza, com nuvens pesadas pairando sobre a cidade, como se o céu também estivesse esperando pelo desfecho daquele caso que se arrastava há tanto tempo. A sala do tribunal estava lotada, o burburinho de conversas baixas preenchendo o ar, enquanto todos aguardavam o retorno da audiência. O clima estava tenso, pesado com a expectativa. As pessoas estavam ansiosas, não apenas para ver o julgamento de Ramiro, mas para assistir à reviravolta que havia ocorrido nos últimos dias. Aqueles que acompanhavam o caso já sabiam que algo estava prestes a mudar. Rodrigo Vale, agora um homem transformado, estava sentado em sua cadeira de juiz. Seu semblante era sério, mas sua mente estava clara, focada. Ele já não era o homem que havia presidido o primeiro julgamento de Ramiro. O juiz sabia que estava diante de algo maior do que ele próprio, algo que transcendia o poder da lei e das evidências frias. Ele olhou para Isabela, que estava ao seu lado. A menina, com seus 7 anos, parecia mais uma força da natureza do que uma criança. Sua fé, imbatível e pura, havia desafiado todas as regras que Rodrigo acreditava conhecer. Isabela olhou para o juiz, seu olhar calmo, mas cheio de uma confiança que parecia vir de um lugar além deste mundo. Ela havia prometido que faria o juiz andar novamente, e ele agora sabia que ela não era apenas uma criança ingênua. Ela era alguém com uma crença inquebrantável naquilo que parecia impossível, e aquela crença, de algum modo, estava agora profundamente entrelaçada com a sua própria jornada. Com um movimento suave, Rodrigo começou o procedimento da audiência. Ele sabia que o caso de Ramiro precisava ser tratado com a seriedade que merecia,
mas também sabia que, por mais que as evidências de corrupção e manipulação já estivessem expostas, o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. O julgamento da fé, da esperança e da verdadeira justiça. Primeiro, ele chamou os advogados de defesa para apresentar as novas evidências. Isabela, com a ajuda de Rodrigo, entregou à corte a gravação feita por ela, que provava, além de qualquer dúvida, que Ramiro estava em casa no momento do assalto, cuidando de sua filha doente. As evidências que antes pareciam firmemente apontar para a culpa de Ramiro, agora se desintegravam diante da verdade. O testemunho de Isabela, que de forma tão corajosa e inocente havia falado ao juiz pela primeira vez, agora estava se confirmando como a peça central de uma trama maior. Rodrigo também trouxe à tona a evidência da corrupção dentro da polícia, revelando o envolvimento do policial Henrique na manipulação das provas. Com isso, o caso de Ramiro foi desmantelado e a condenação que havia sido imposta anteriormente foi anulada. O público na sala de audiência ficou em choque. A sala, que havia sido marcada pela tensão e pela dor, agora se enchia de um sentimento de alívio e esperança. A sentença foi anunciada. Inocente. Ramiro foi libertado e a sala explodiu em aplausos. A verdadeira justiça foi feita, não apenas para Ramiro, mas também para a própria natureza da justiça em si. Porém, isso não era o fim da história. Algo muito maior estava prestes a acontecer. A tensão na sala não diminuía, mas havia uma expectativa ainda maior agora. A verdadeira transformação que todos aguardavam estava prestes a acontecer. Isabela, com seu coração cheio de fé, deu um passo à frente e, com a calma de sempre, olhou para o juiz Rodrigo. Ela não parecia surpresa. Ela sabia que este momento chegaria. Rodrigo olhou para ela e algo em seu peito se apertou. Ele sentiu um calor crescente, uma sensação de antecipação, como se o próprio ar estivesse vibrando ao redor deles. Ele sabia que não podia mais ser o homem que era antes. Havia algo, uma conexão espiritual que ele não conseguia negar. Ele sentiu a presença de algo maior, algo que estava além da razão, além da lógica. Isabela se aproximou do juiz sem hesitar. Quando chegou perto de Rodrigo, ela se ajoelhou diante dele. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Ela colocou suas pequenas mãos sobre os joelhos imobilizados do juiz. A expressão de Rodrigo era séria, mas o olhar nos seus olhos era de profunda reverência e humildade. Ele sabia que isso não era apenas um gesto simbólico. Isso era algo real, algo que ele não poderia explicar, mas que estava prestes a vivenciar. A menina fechou os olhos e, em um sussurro suave, começou a murmurar palavras, orações, como uma invocação sagrada. Seu tom de voz era baixo, mas a força de sua fé preenchia a sala. Rodrigo, por mais cético que fosse, sentiu uma pressão crescente em seu peito. As palavras que Isabela dizia não eram apenas sonoras. Elas ressoavam dentro dele, tocando as fibras mais profundas de sua alma. E então, algo inacreditável aconteceu. As pernas de Rodrigo, que haviam sido paralisadas por 15 anos, começaram a tremer levemente. Era um movimento pequeno, mas distinto. O juiz, surpreso e atônito, tentou manter-se em silêncio, não querendo acreditar no que estava acontecendo. Mas à medida que o tempo passava, as sensações em suas pernas ficavam mais intensas. A tensão nos músculos, a sensação de calor crescente, a pulsação que aumentava. Ele sentiu suas coxas contraindo, seus pés se movendo, a pressão do chão contra suas solas. E então, como se o impossível tivesse se tornado possível diante de seus olhos, Rodrigo sentiu a força de suas pernas como nunca sentira antes. Ele, com um esforço tremendo, empurrou-se para cima, apoiando-se nas mãos de Isabela. Ele não podia mais negar. Ele estava de pé.
Suas pernas, que haviam estado inativas e doloridas por tanto tempo, estavam agora se movendo. Ele estava de pé, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. A sensação era indescritível. A energia que fluía por seu corpo era tão poderosa que ele quase não podia acreditar. A sala, que antes estava em silêncio, agora estava em um estupefato silêncio. Ninguém ousava se mover. A visão de Rodrigo Vale, o juiz paralisado, agora de pé, era um espetáculo inacreditável. Ele havia sido curado, mas não apenas no corpo. Ele havia sido curado no espírito, na sua alma, e aquele milagre era a prova de que a fé, verdadeira e inquebrantável, podia superar qualquer obstáculo, até mesmo os mais impossíveis. Rodrigo, agora em pé diante de todos, olhou para Isabela com um olhar de gratidão profunda. Ele havia sido libertado não apenas da sua cadeira, mas da prisão emocional que ele carregava dentro de si. A dor, o ressentimento, a tristeza que ele tinha nutrido por tanto tempo foram dissolvidos naquele momento de fé pura. Ele, um homem marcado pela perda e pela tragédia, havia sido curado. Ele havia renascido. Após aquele momento de transformação, Rodrigo se aproximou de Ramiro, que estava ali ao lado de sua filha. O homem estava visivelmente emocionado, assim como todos na sala. O juiz, com um sorriso genuíno no rosto, apertou a mão de Ramiro e, pela primeira vez, viu nele um ser humano inteiro, livre de todas as acusações injustas que haviam sido impostas sobre ele. Isabela, com seus olhos brilhando, observava o juiz com a mesma fé com que o havia encarado no primeiro dia. Rodrigo, agora de pé, não sabia como expressar o que sentia. Ele havia sido tocado por algo maior do que ele jamais imaginara. Ele olhou para Isabela e, com um sorriso, disse: "Você me fez acreditar, Isabela. Você me mostrou o que é realmente possível. Não apenas para você, mas para todos nós." Isabela sorriu e a sala inteira parecia respirar em uníssono. O tribunal, que antes era um lugar de julgamento e dor, agora se transformava em um símbolo de esperança, cura e redenção. A verdadeira justiça, aquela que estava além das evidências e das leis, havia sido feita. Não apenas para Ramiro, mas para todos os envolvidos. Rodrigo Vale, o juiz paralisado, agora se encontrava de pé, não apenas como um homem curado fisicamente, mas como um homem renovado espiritualmente. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E mais importante, ele sabia que a verdadeira justiça não está apenas nos tribunais, mas na fé, na esperança e na coragem de acreditar no impossível. O juiz agora estava livre, e o milagre estava completo.